E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só gente, a partir de hoje a gente dá início, né, a nossa nova temática em filosofia. E aí, né, como vocês podem ver aí, nós estamos entrando agora no assunto da ética, né? A ética que vai ser o centro aí da nossa unidade 2. E aí gente, o que acontece é o seguinte, quando a filosofia ela trabalha do ponto de vista a respeito da ética, ela na verdade ela tem como base aí tentar entender, né, os princípios que norteiam, né, aquilo que a gente faz, né, quais são as regras, né, quais os valores existentes por trás de tudo isso aqui, né. Então, basicamente, a ética tem uma relação muito pessoal, né, a respeito do que é feito. E é claro que, como a gente já discutiu outras vezes, a filosofia ela surge com a ideia de nos fazer pensar. Ela não traz respostas prontas a respeito de nada, mas ela faz com que a gente sinta a necessidade de buscar essas respostas ou, né, de fazer questionamentos, as perguntas corretas a respeito de cada termo. E aí, gente, quando ele começa a trabalhar essa questão da ética na unidade 2, a primeira imagem que ele traz é a imagem aí, né, do memorial do Holocausto, né, que está ali construído na região de Berlim, né, na Alemanha. E por que ele traz essa ideia? Bom, ele traz essa ideia, gente, porque o primeiro ponto que vai ser adotado dentro das questões voltadas aí à ética e, para ser mais claro, as questões que estão voltadas ao que está falando na filosofia nesse nosso momento aqui, né, ele traz aí algumas reflexões sobre a ética e, é claro, ele já dá um direcionamento aí, ó, a ética na guerra. Né? Quando ele traz esse pensamento aí, né, ele já começa a colocar a ideia, cara, na ética, é, na ética a gente tem momento específico para utilizá-la, a gente deve utilizar ela a todo momento, ela é a base da organização humana, ou ela serve, né, aos princípios humanos. E o pior, né, se ele traz ali a ética na guerra, é uma reflexão básica, ele vai trazer o seguinte: na guerra vale tudo ou existem limites para o que seria feito na guerra? Então essas ideias elas são principais dentro do ponto de vista da ética filosófica, principalmente nesse ponto aí, tá? Então ele traz aí, só para a gente ter uma ideia da temática, né? As reflexões sobre a ética em geral, a ética na guerra, ética entre os períodos, né? Transformação em ação humana, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então perceba que essas relações que ele traz aí são relações extremamente pertinentes ao ser humano, né? Será que existe algum período da vida humana em que nós possamos desprezar a ética ou agir como seres irracionais ou devemos utilizá-la a todo momento? Existe alguma hora, algum momento em que isso é importante? Então a gente vai perceber isso aí, tá? E aí, para iniciar, né, então ele traz, né, a questão básica aí, né, da ética no período de guerras. E aí ele começa falando aí, né? Observe a imagem, é um detalhe memorial do Holocausto na Alemanha. Sua estrutura consiste em 2.711 blocos de concreto que formam um campo ondulado de pedras, rememorando a lembrança de um dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial que levaram a humanidade a se perguntar: em uma guerra vale tudo? Qual é o papel da ética nesses momentos? Poderia a ética e a moral ser elementos indispensáveis durante os conflitos bélicos? Durante uma guerra, os direitos humanos deveriam ser respeitados? Então perceba que são pontos de análise muito fortes, né?
E se ele traz a imagem do Holocausto, né, é claro que ele está trazendo aí uma imagem forte, né, sobre o ponto de vista da perseguição, né, sofrida pelos judeus através dos alemães, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? E é claro, se estou falando alemães aqui, eu estou me referindo aos alemães nazistas naquele período. Né? E o Holocausto foi considerado como um dos períodos mais bárbaros da história da humanidade, né? Porque foi durante o Holocausto onde você vai ter milhares de pessoas sendo assassinadas lá pelo exército alemão, e essas pessoas, antes mesmo de ser assassinadas, já viviam em condições subhumanas, né? Por aquele período. E isso é algo forte a se pensar, né? Porque se a gente parar para imaginar ou analisar o que está sendo colocado, você vai perceber que o senso humano a respeito desse momento em específico, ele deixa de existir. Né? Então, por isso que está sendo colocado aí, ó, vale tudo numa guerra? Será que porque alguém é seu inimigo é normal ou comum você esquecer da sua humanidade e agir, né, com as forças de uma bestialidade sem tamanho? Né? Ah, qual é o papel da ética nesse momento? Aliás, existe ética nesse momento? São coisas a se pensar, né? Aí ele continua, né? Poderia a ética e moral ser elementos indispensáveis durante os conflitos? Percebam que todos esses questionamentos eles não são simples e fáceis de responder. Muitas das vezes, essas atribuições elas são colocadas e trazem um certo desconforto, porque na verdade elas julgam, né, a existência do próprio ser humano. Né? A própria existência humana está sendo julgada nesse ponto. Quando ele coloca a respeito disso, ele está trazendo uma temática muito forte, um pensamento muito forte, né, a respeito do o que deve ser colocado ou não, durante, nesse caso específico, durante o período da guerra. Né? E aí ele continua, né, ó, durante uma guerra, direitos humanos deveriam ser respeitados. Eu ainda vou acrescentar mais uma. Se os direitos humanos não forem respeitados durante uma guerra, aqueles que não respeitam os direitos humanos são humanos ou perdem sua humanidade em favor de um conflito? Então, são questionamentos muito fortes. Né? E aí, a gente vai continuar esse assunto e ele vai trazer aí, ó, né, como a gente está trazendo uma ideia forte, né, ele traz aí, ó, reflexões sobre o significado da ética, né, e aqui ele traz algumas imagens. Né? Essas imagens, né, vocês vão analisar aí, pensar exatamente, né, qual seria o princípio, qual seria o propósito de cada imagem dessa. Aí tem aí, ó, a boa convivência é o objetivo almejado pela ética. Né? Um bom relacionamento deve seguir regras, assim como um jogo de futebol. No jogo, para que a justiça seja feita, é necessário seguir as regras, ter clareza sobre elas e obedecer ao árbitro sob risco de punição. Então perceba que ele traz aí o princípio da ética como algo que respeita aquilo que já foi estabelecido. E aí ele continua aí, ó, boa convivência, relacionamento saudável, respeito aos direitos humanos, respeito aos outros, aos seus costumes, respeito à religião, à cultura, à língua, à cor de pele, etnia, a orientação sexual. Todas essas atitudes de respeito, entre outros, caracterizam aquilo que denominamos de ética. Então percebam que ele traz o princípio de ética como o princípio de respeitar os outros. Um princípio básico é o respeito aos outros. E é claro que perceba que ele está trazendo aqui o princípio de respeito à vida humana. É essa a ideia. Ele continua dizendo, ó, todos os princípios, leis e regras que favorecem a vida de um povo
fazem parte da ética vivida e praticada por eles. Todo o ponto de lei ou regra favorecendo a vida. Então, isso aí é o princípio ético das coisas. E ele vai trazer, ó, esses princípios, leis e regras demonstram a capacidade de um povo de se relacionar, valorizando as diferenças que nascem junto com a vida e que também a caracterizam. Então perceba que ele traz essa ideia de como a ética é importante para que haja a manutenção da vida. Sem ética é quase que impossível se viver. E ele continua, há muitos momentos na história em que é possível perceber que tais princípios básicos não foram respeitados. Entre eles estão as grandes guerras, e aí traz aí a ideia da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Elas podem ser definidas como um período em que milhares de pessoas são desrespeitadas e mortas e têm seus direitos violados, especialmente o direito à vida. Então você percebe que ele faz uma analogia direta à questão da organização estrutural dos seres humanos como um todo. Principalmente quando ele fala sobre direitos violados e nesses direitos ele coloca o direito à vida. Aí alguém pode colocar, mas é uma guerra. Essa guerra, ela rompe barreiras, não vão respeitar a vida. Mas é exatamente sobre isso que a filosofia quer falar. Ela quer saber se até onde ou até que ponto nós podemos desrespeitar a própria vida. Até que ponto nós podemos ignorar a existência do ser humano como algo importante. Então essas ideias ela traz aí, ó. E ele continua falando sobre a questão da ética na guerra, Tem aí, ó. Falar de ética dentro da guerra parece uma proposta um tanto quanto absurda. Embora ambas sejam duas áreas distintas, a ética se faz necessária, inclusive em períodos de guerra, uma vez que, declarada a guerra, a política e a ética não deixam de existir, pois são elementos que estarão presentes na consciência de cada indivíduo combatente, de cada governante, de cada cidadão. Então perceba que ele direciona a questão da ética ao pensamento humano, à organização das ideias humanas. Essas ideias elas estão concentradas no próprio ser. Elas independem do que está ao redor. E aí ele coloca aí, ó, filósofos que viveram no período de grandes guerras, ou que pensaram sobre eles, propuseram reflexão difícil de serem respondidas. Qual dos lados estaria certo em uma guerra? Quem são os inimigos de cada soldado? Passado o período de guerra, as pessoas que eram inimigas continuam se reconhecendo como inimigas? Então, esses são princípios básicos para a gente entender a ética durante a guerra, e perceber que todas as relações existentes ao redor desse tema são relações complexas e que exigem de nós uma reflexão mais aprofundada e um detalhismo muito maior das questões aí envolvidas. Beleza? Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui, certo? Dá uma olhadinha no vídeo, assiste outras vezes para tentar sanar alguma dúvida. Se você ficar com alguma dúvida, não conseguiu entender, faz alguma anotação aí. Na próxima aula a gente resolve, tira nossas dúvidas. Ok, pessoal? Galera, não esquece aí de curtir o vídeo, compartilhar aí com os colegas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa lá o sininho lá das notificações. Beleza? Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima.